Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. A gente vai pegar a partir do versículo 1. Versículo 1 diz assim, vou ler e depois a gente vai estudar. Ao anjo da igreja em Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achados mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tem, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Deixa eu pegar aqui a parte que mais eu quero trazer para a gente, até porque a gente já fez estudo de Apocalipse detalhado e tem lá no YouTube, né, todas as cartas de Apocalipse. Mas trazendo rapidinho Éfeso, que era a cidade mais importante entre as igrejas, era a cidade mais importante, e ali a ideologia romana se fundia naquele lugar. Os ourives, eles preparavam os nichos da deusa Artemis, e era uma cidade rica e uma cidade importante. Foi o lugar aonde o apóstolo Paulo mais passou e mais demorou em suas viagens. O que eu mais quero aqui chama a atenção que ele fala ao dirigente, ao coordenador da igreja, e quem fala é o próprio Senhor, é Jesus. E o que mais me chama a atenção aqui é que fala a uma igreja que perseverava, que havia suportado provações, que odiava as doutrinas demoníacas que iriam introduzir na igreja. Mas há uma advertência, e essa advertência ela não é simples, de um pecado muito grave, um pecado gravíssimo, a falta de amor. Mas ele diz assim, eu conheço as tuas obras, e ele fala sobre perseverança. Quem consegue se encaixar, porque o meu coração dói lendo isso daqui, o meu coração dói. Quantas pessoas conseguem se encaixar em tudo isso daqui? Que está na presença de Deus, já enfrentou tanta coisa, já lutou, já perseverou, tá? Porque está falando-se igreja, ninguém é igreja sozinho, é importante falar isso, né? Ninguém é igreja sozinho, não existe essa de a igreja sou eu, a igreja somos nós, a igreja é um corpo composto por vários membros, e também é importante lembrar que o cabeça do corpo foi, é e sempre será Jesus Cristo. Por essa, tendo consciência disso, que todas as vezes que eu vou falar da igreja, eu lembro do dono, eu lembro do cabeça da igreja. Então é importante a gente lembrar, ninguém é igreja sozinho. A igreja é um corpo onde todos estão buscando o crescimento mútuo, o crescimento do corpo. Isso é igreja.
onde como na natureza, usar um exemplo simples, a pedra também tem seu objetivo. Até a pedra tem seu objetivo. Ela é dura e resistente para que eu possa usá-la para construir. Tudo tem um objetivo. Você também tem um objetivo. Deus também te criou para um propósito. E quem não entende e não procura conhecer o seu propósito, fica batendo cabeça, sofrendo crise existencial, problemas, e ela não sabe, fica procurando de onde vem. Mas quando você conhece, entende e procura viver o teu propósito, você se tranquiliza de saber que você está no lugar que Deus quer que você esteja, e porque você está no lugar que Deus quer que você esteja, você pode contar com a total proteção de Deus. Entender, tudo na vida tem um propósito, a pedra, tudo, então você também tem um propósito. E essa igreja, a carta dirigida à igreja, mas eu quero falar individualmente, porque essa carta aqui, ela pode estar vindo para toda a igreja. Na verdade, eu acredito que ela vem para toda a igreja, mas ela também vem de forma individual. Ela vai falar comigo de uma forma diferente do que ela vai falar com você. Com alguns aqui, ela vai falar de uma forma diferente. Então, também receba de uma forma individual, como se estivesse falando com você, contigo. Está na presença de Deus. Sim, está na presença de Deus, está frequentando os cultos, está orando, uma vez ou outra, está jejuando. Mas essa igreja, apesar de ela estar sendo elogiada por Jesus Cristo, porque com certeza existem coisas na tua vida que Jesus, ele se agrada, caso contrário você não estaria aqui. Há talvez um quebrantamento, há talvez uma fé que não está acesa, não está viva, mas há alguma coisa em você que agrada a Jesus Cristo. Digo, volto a repetir, caso contrário você não estaria aqui. Tem muita gente que não é filho e Deus não está falando com essa pessoa. Na verdade, essa pessoa já tem o pior castigo que alguém pode ter: ser entregue a si mesmo, às suas vontades, às suas paixões e viver do seu próprio jeito. Por isso, Jesus te trouxe aqui, porque Ele não quer que você viva do teu jeito. Ele não quer que você viva a tua vida do teu conceito, muito menos se luta em servir a Deus do teu jeito, porque não existe isso. Eu não posso servir a Jesus Cristo do meu jeito, ninguém pode. Tem que ser assim, tem que ser do jeito dele. E em maioria das vezes o jeito dele não é nosso. Por isso a nossa vida, a vida cristã, é feita de renúncias, sacrifícios. Repetindo, sacrifícios. A vida cristã é sacrificial. E se para você a vida cristã não tem sido sacrifício, você pegou o caminho errado. E às vezes a gente pega o caminho errado. Mas deixa eu ver o que mais eu quero tirar daqui. É a acusação, é a ameaça. Essa ameaça, ela é de amor. É de amor. A advertência aqui, essa ameaça é de amor. Em outras palavras, eu não quero te perder. Você sabe quando a esposa fica reclamando com o marido, porque ela quer organizar, ajeitar o casamento, para que o casamento venha a estar bem, para que o casamento venha a fluir em paz e harmonia. E aí ela fica dizendo: fica mais tempo em casa, no dia de folga, por que você
você vai jogar bola, de lá você sai com os amigos, depois você vai sempre visitar alguém, vai na casa dos seus pais, e você fica por lá, você visita a casa do teu irmão, você fica tanto tempo, fica mais tempo em casa, e ela fica. Por que ela reclama? Porque ela quer que o casamento vive em harmonia. E quando ela diz assim para ele: olha, é a última vez que eu estou falando para você. Eu quero que você valorize o nosso casamento. Eu quero que você me dê atenção, porque eu vou dar um baixo. É amor. Eu não quero te perder. Essa ameaça é uma ameaça de amor. Essa ameaça é para mim. É para mim. Jesus está me ameaçando. Jesus está te ameaçando. No final, ele deixa bem claro que há um castigo para quem não der atenção à ameaça dele. A ultimato dele há um castigo. Então, ele acusa de um pecado gravíssimo, da falta de amor. Mas você acabou de falar que você ama Jesus. Você ama, eu te amo, eu te amo. E a gente também fica, porque esse exemplo que eu te dei de marido e mulher, marido, ele diz que ama, diz que ama. Eu me lembrei até, tem gente que nem, quase nem vem na igreja, vem lá uma vez na vida, outra na vida, coisa que eu jamais vou aceitar. Você pode, eu já falei isso aqui várias vezes aqui na igreja, irmãos. Você pode usar a desculpa que você quiser comigo, mas nenhuma cola, nenhuma, porque por tudo nessa vida eu passei. Se você vê hoje, eu admiro, vou falar aqui, mas eu não quero que essa pessoa se ache, entendeu? Eu admiro a Kelly, que ela vem com os três na moto. Sem moto, sem bicicleta, ia de um bairro para o outro, porque não tinha igreja no meu bairro. A gente ia, os carros passando, era um segurando aqui na minha saia, eu com um aqui no braço, e dizia: segura na mão do teu irmão, faixa para cá, olha os carros, faixa, não vai para lá. Essa era a minha vida, entendeu? Irmãos, tive alguns motivos, amor, paixão, mas um dos motivos que também me levou muito aí, na igreja, levando meus filhos, é porque eu observava o que a Bíblia dizia: ensina a criança não no caminho, vai meu filho, vai, não, no caminho os dois. Meu filho, tá vendo? É assim, ó, tá vendo aqui, ó, esse lugar aqui, acho que é. No caminho você estando junto, não é você vai, vira, não, é no caminho. Então eu tinha muita confiança de que se eu deixasse com que os meus filhos crescessem no caminho, ali na igreja, a chance de se perderem, de no final se tornarem uma prostituta, uma adúltera, um morador de rua, um drogado, um caloteiro ou um diabo a quatro, era mínima. Então um dos motivos pelo qual eu estava ali também eram os meus filhos. Ia para a igreja. Eu quero perder a minha salvação se eu estiver mentindo para você. E fala isso olhando nos teus olhos. Eu quero perder minha salvação se eu estiver mentindo para você. A chuva, isso aqui me dói. A chuva caindo, e eu ia debaixo de chuva. Eu corria e me escorava debaixo de na época, porque eu sou tão nova que eu olho para que eu vou te dizer. Na época eu chamava quitanda. Então, eu ficava ali na beira de uma quitanda. Depois que eu evoluí, aí é comércio. Era quitanda.
medo de estou. Aí, criava mais um pouquinho de coragem, tornava com ele. Não era serena, era chuva, porque eu estava sozinha. Mas quando eu estava com alguém, a coragem amplificava eu. Né? Mas a Bíblia fala isso, ninguém tem que andar sozinho. Ninguém deve andar sozinho. Sabe, Salomão, ele diz que é melhor que seja dois. É melhor que sejam só um, não. Se quer ficar sozinho, então, quando estava com pessoas, a coragem, o ânimo duplicava. Eu, no bairro onde eu estava, como eu falei, não tinha igreja, e lá no comecinho, para ir para a igreja no centro de São Luís, no bairro do centro, aí de vez em quando acontecia esse negócio de greve de ônibus, né? Acontecia greve de ônibus e eu não queria deixar de ir para a igreja. E as pessoas que estavam comigo também, começando, também não queriam deixar de ir. Aí a gente ia andando. Eu não sei nem te dizer quantos bairros, porque olha, saía da cidade operária, a gente passava pela Uema, São Cristóvão, Santo Antônio, meu Deus, Oswaldo Cruz, que é ali o retorno, aí passava pelo João Paulo, na Kennedy, que é o bairro de Fátima, até chegar no centro para ir para a igreja andando. Às vezes cheguei, vamos os amigos cheguei a pegar carona de caçamba, de lixo, da Coliseu. A gente queria estar lá, a gente queria ir. São recordações que eu tenho e eu quero te fazer uma pergunta. Essas são as recordações que eu tenho da época de paixão avassaladora, intensa, forte paixão. Pergunto para você, e as tuas? Quais são tuas recordações? Porque está escrito aqui que ele acusa de ter perdido, acusa de não amar, a falta de amor, embora estivesse perseverando, tá? Mas ele acusa de uma falta de amor. E ele dá três passos: lembrar, se arrepender e voltar. Então eu pergunto para você, e as tuas? Quais são tuas recordações? O que você lembra? O que você viveu? O que você foi capaz de fazer? As loucuras que você guarda, que te dá até vontade de chorar, que você fazia, dessa forte paixão. Porque o primeiro amor é exatamente isso. O primeiro amor é a forte paixão. E se você não lembra, se você não lembra, você nunca viveu o primeiro amor. Se você não tem recordações, sabe, que te dói o coração, é essa palavra exata, que te dói o coração, que o coração dói, que dá vontade de chorar, porque diante do Espírito Santo aqui, eu estou falando com você, eu estou me segurando, vontade de chorar, uma vontade muito forte de chorar. Quais são as recordações que você tem dessa paixão gigantesca? Porque se você não tem essas recordações dessa paixão gigantesca que você fez, que você vivia, que você acordava às 6 da manhã, começava o jejum, passava o dia inteiro, o zelo, cuidado, não posso me aborrecer, não posso me zangar, não posso assistir, não posso ouvir esse tipo, não posso, eu estou em consagração o dia inteiro. E muitas das vezes até entrar no novo dia, se cangar e ficar ali, de joelho dobrado, chorando, e dizendo: me ensina, me instrui.
destrui. Se você não tem essas recordações, você nunca amou de verdade. Você nunca amou. Jesus Cristo de Nazaré nunca foi amado por você. Você nunca se converteu e nunca o conheceu. Nunca. Eu lamento de você nunca ter o conhecido. Ele é uma delícia. Ele é muito gostoso. Muito. É especial. Ele é muito especial, porque a gente não fica imune das dores da vida. A gente enfrenta dificuldade, dor, angústia e aflição. Mas todas as vezes que você enfrenta angústia e aflição, você pode buscar Ele em oração e Ele acalma o coração. E Ele te dá paz. E Ele te acolhe. Você sente que você tem um Pai que te abraça, que te conforta. Se você nunca conheceu, eu lamento. E se você não tem essas recordações, qual foi o caminho que você pegou? Pegou o caminho errado, hein? Pegou o caminho errado. É preciso lembrar. Ele diz aqui que o primeiro passo é lembrar a ponto do coração doer, porque são essas lembranças que vão levar a pessoa às lágrimas, como diz o apóstolo Tiago. Lamentai, chorai. Quando você se humilha, Ele exalta você. Quando você humilhai-vos perante Ele, porque Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Então o primeiro passo é lembrar, é recordar. Eu vou pensar, eu vou refletir em tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fui capaz de fazer. Às vezes que eu fiquei na presença de Deus, soluçando, chorando, sem dor, mas constrangida de amor. Aquele amor parece que ele se transbordava no meu coração e acabava saindo pelos olhos, e eu ficava dizendo: te amo, te adoro. Quando eu pensava que não, estava falando em línguas, me levantava dali, os olhos inchados, os olhos vermelhos. Vou lembrar, eu vou pensar, eu vou refletir nas coisas que eu fiz. E eu estou resumindo, se eu vou falar para vocês tudo que eu já passei. Cheguei aqui atrás do púlpito sem uma história, não cheguei aqui sem uma história. Mas Ele manda você recordar os sacrifícios, as loucuras de amor que você fez. Porque aí fora as pessoas fazem loucuras de amor por outra pessoa. E por Jesus, qual é a nossa recordação? Essas recordações precisam doer no nosso coração. Se não doer, não chega no segundo passo. O primeiro passo é lembrar, é recordar tudo que você fazia. A primeira vez que você foi falar de Jesus, eu também nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui falar de Jesus. Eu fui falar de Jesus para minha professora de português, e como eu era muito novinha, ela sorriu, assim, ironicamente, como quem diz assim, tão boba, ela não sabe o que ela está falando. Eu nunca vou esquecer. Essa foi a primeira vez que eu fui falar de Jesus Cristo. E essas recordações, se não doer, você não consegue chegar no segundo passo. Porque só depois que dói, só depois que ela bota o teu coração para querer se derramar em lágrimas, aí sim você chega no segundo passo, que é o arrependimento. O arrependimento, reconhecer: não, peraí, realmente não estou fazendo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E antigamente era aquela vontade de estar no
mereço. Um pouco em casa, eu mereço. Não vai fazer diferença, menos um pouco. Não vai fazer diferença. Mas antigamente, não. Eu queria estar no culto, e mesmo que o culto não fosse do jeito que eu queria, porque eu não tenho controle, você não tem controle. O culto não pode ser do teu jeito. O culto não é, nunca foi, não é e nunca será para te agradar. Importa. Se teve uma mensagem de 2 horas, mas um versículo te chamou a atenção, você ganhou. É lucro, é vantagem. Mesmo que você... Quais são as razões? Bem que você veio, foi aquela coisa que você queria, mas você veio por quê? Você veio porque você o ama, você quer estar no caminho de Deus, porque você quer viver, construir, viver uma vida com Deus. Quando a gente constrói, vive uma vida com Deus, muita coisa a gente não vê, não toca, não vê, mas a fé diz que a gente está sendo cuidado, que a gente está sendo observado, que a gente está sendo zelado. Você não vê, muita coisa você não vê, e isso é um dos motivos que leva as pessoas a desanimar. Não vê, não toca. Ela precisa do quê? Você precisa que algumas novidades e algumas coisas extraordinárias fiquem acontecendo, coisas boas. Você quer todo o tempo, quando terminar o culto, sair alegre, sorridente. O que você quer? Quando você ama de fato, de verdade, você não vê, você não toca, tem muita coisa que você não consegue perceber. Porém, você tem a certeza de que você está no caminho, construindo uma vida com Deus, do jeito dele. Do jeito dele. Eu volto a ser repetitiva. Qualquer um de vocês pode me dar a desculpa que você quiser para você estar esmurecido, desanimado ou cansado. Nenhuma rola. Aí eu volto a falar, até porque ela não está aqui. Uma das pessoas que eu tenho mais dedicada aqui é a Kelly. Eu me vejo nela, eu me vejo pensando, se ela não tivesse transporte para vir, eu acho que ela faria igual eu fiz, porque eu não tinha bicicleta, mas eu ia. Eu acho que vai fazer o mesmo que eu fiz. Qualquer desculpa que você der, não rola. Igreja é isso, são os membros, cada um com a sua função. A função dos dedos não é a função do pé, a função da cabeça não é a função das costas, não é a função da perna. Cada um tem a sua função, porém ambos estão trabalhando em benefício mútuo, crescimento mútuo. Ninguém luta por si. Isso não é ser cristão. Ninguém luta por si. Ninguém busca apenas aquilo que é propriamente seu. Ninguém está preocupado apenas consigo mesmo. Ninguém. Isso não é ser cristão. Não é. Mas cada um considere o do outro também seu. O problema, a dificuldade do outro também como se fosse sua. Bíblia Sagrada. E aí, sabe o que eu queria? Mas eu não achei. Eu fiquei procurando também, porque eu me enrolei toda quando eu cheguei aqui, porque eu precisei sair de novo. E quando eu preciso sair de novo, eu penso uma coisa que me entristece. Mas eu procurei uma fita isolante para me isolar aqui, mas que fosse a Durex, que é mais transparente, para que você não percebesse. E durante todo o tempo, eu ia ficar com a mão assim, ó. Você ia ficar tentando entender, porque uma vez, lavando o chão, eu caí
E qual foi? Foi esse daqui que foi. Eu caí e esse daqui ele saiu. Rapaz, esse daqui ele deu trabalho, enxotou. E aí eu fui fazer o culto no Santo Antônio. Eu fui fazer o culto e eu ficava aqui e tal. Aí eu pegava o microfone assim, não virava de jeito nenhum, o tempo todo assim. E o pessoal ficava olhando, terminou o culto. Mais precisamente, um obreiro, esqueci agora o nome dele. E aí ele disse, pastor, o que foi? Aí foi que eu fui dizer, ele disse assim, mas me chamou a atenção demais. Eu disse, por que ela tem o dedo? Eu vou ficar com a mão assim, isso ia te chamar a atenção, depois eu ia te perguntar, como pode um membro ficar atrofiado? Como pode um membro ficar atrofiado? Como pode um membro ficar atrofiado? Por tanto tempo, ele precisa de cura, ele precisa de tratamento. Como pode um membro ficar atrofiado? Não faz nada, não vai para o lado, nem para frente, nem para trás. Como pode? Precisa de tratamento, não é normal, não é normal. Você ficar apenas cuidando, olhando pelo teu inimigo, porque você tem problemas, porque você tem dificuldades, porque o marido, porque filho. Isso não é normal, isso não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão. E lá atrás, eu já falei isso aqui, lá atrás, veio na minha cabeça, e aquilo dali eu acreditei tanto, ninguém me falou, veio aquilo ali na minha mente, eu acreditei tanto que eu construí a minha vida em cima desse pensamento. Construí toda a minha vida em cima desse pensamento. Eu era muito nova, não tinha absolutamente nada na vida, nem pensamento de casar, nada disso. Mas veio na minha mente: cuida, se eu cuidar das coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar das minhas. E eu construí toda a minha vida em cima disso. Eu digo, se eu cuidar das coisas do Senhor, eu posso contar que das minhas eu tenho Ele para cuidar. Não estou falando de ficar acomodado, não é isso. Mas ter a confiança de que tudo que acontecesse na minha vida seria com a benção de Deus, visando o meu bem. Pronto, comecei a construir a minha vida em cima disso. Aí eu volto novamente. Se você começa a refletir, você não tem lembranças que te causam dor, eu fico triste, porque você nunca conheceu Jesus. Nunca. Você nunca amou de verdade. Porém, se você já o conheceu e te causa tristeza, dor, a maneira como você está vivendo hoje, fazendo esse contraste de como você era, das coisas que você fazia, dos sentimentos, as experiências que você já teve, as experiências com Deus, recordações que você tem de experiências profundas, e isso te causa dor e tristeza. Aí você já passa para o segundo passo, que é o arrependimento. Não quero essa vida aqui, não quero. Aí ele te manda passar para o terceiro passo. O terceiro passo é voltar. A restauração é voltar. Não tem jeito. Quem não volta se perde. Se você não volta, você não conhece o teu final. E o final pode ser decepcionante, frustrante. Tem jeito, tem que voltar. Quando você vê que está no caminho errado, analisa. Quando estou pregando, analisa. Eu te peço isso em nome de Jesus. As coisas que você fazia, como você está vivendo hoje, os detalhes, como você está tratando Jesus, as experiências que você está buscando com Jesus. Quais são as experiências que você está buscando com Jesus? Qual o desejo de agradar a Jesus? Eu vou fazer, eu preciso, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu posso ajudar outras pessoas, eu preciso falar, eu sou cristão, eu tenho salvação, eu preciso falar de Jesus para outras pessoas. Isso é ser cristão. Eu preciso falar de Jesus, eu preciso. Se você faz esse contraste e você entende que o caminho que você está não é o caminho que Deus quer para você, não tem jeito, tem que voltar. Penso eu que Jesus não me daria essa palavra se Ele não quisesse falar comigo. Primeiramente, comigo, depois com
com outras pessoas aqui. Sabe, uma coisa assim que eu sempre fiquei feliz é quando eu percebia, quando eu passava aqui e eu percebi que tinha alguém aqui. Às vezes já aconteceu de eu abrir a porta, não era culto, não era nada, às vezes nem tinha de culto, eu abria a porta e fechava na mesma hora, porque eu via alguém aqui no altar orando, buscando a Deus. E eu saía com um sentimento que eu não tenho nem como te descrever. Ah, mas por que era obreiro? Nem sempre, nem sempre. Eu me lembro, eu estava aqui, assim que eu peguei a moto, foi. Aí eu fui com o Jonathan em Rodó. Quando foi na hora de voltar, a gente pegou um caminho que eu não sei nem para onde a gente ia. Aí a gente passou por aqui, só que eu não conheço daqui, foi uma estrada. Aí a gente parou para perguntar para alguém: isso aqui está em Guatibiras? Eu nem lembro. Falou o quê, Jonathan? Agressor? Eu não lembro. E a gente teve que voltar. Sabe nem para onde ia. Mas se eu sei o caminho, se o caminho que eu estou construindo é o caminho de Cristo, eu sei que o meu destino é o céu de glória. Sei. Mas se você faz esse contraste, vê que se perdeu, tem outro jeito, tem que voltar. Tem que voltar. Volta lá no comecinho. Fazia o quê? Acordava, dobrava o joelho? Ele está dizendo aqui para você, tem que voltar a fazer. Tem que voltar, acordar, dobrar o joelho. Fazia o quê? Devocional, não teve mais tempo para fazer devocional. Ele está dizendo para você, você tem que voltar a fazer devocional. Ele está dizendo para você, palavra de Jesus. Falar de Jesus nem sempre é agradável, dá paz, mas eu mesma, muitas vezes, eu já recebi pontapé, ignorância. Eu já recebi algumas vezes críticas. Você fala e a pessoa fala algumas coisas para te machucar. Já passei por isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai parar? Ele está dizendo aqui para você que é para você voltar lá o que você fazia antes. Aquela coisa de você ficar num pé e outro porque você tem que fazer alguma coisa. Fazer uma visita então. Fulano nunca mais foi na igreja, fazer uma visita. Mas se você faz esse contraste e não está condizendo, não está o que você fazia, que você está vivendo hoje, as experiências que você já teve, não está batendo. Ele está dizendo: volta, lembra. Tem que lembrar. Se você não lembra, você não conheceu Jesus. Tem que lembrar. Tem que causar dor, tristeza. Tem que causar lágrimas. Lembra. Se arrependa. Não é a culpa de fulano, não é culpa da igreja. Ah, mas é porque a igreja está lá, porque o pastor ele caiu, porque ele adulterou, porque... Irmãos, fomos alertados. Você não conhece a Bíblia, não é inevitável que não venha escândalos. Quem decepciona é o homem, não é Cristo. A igreja não é o céu. A igreja não é o céu. A igreja entra fofoqueiro, entra maldizente, entra adúltera, que ora pelo relacionamento dela com o marido alheio. A igreja entra tudo. A igreja não é o céu. Quem decepciona é o homem, não é Jesus Cristo. Então, você tem que se arrepender, não botar culpa não, nem pastor, nem obreiro, nem ninguém. Tem que fazer a tua parte, não importa fulano. Ah, Senhor, mas esse daí qual vai ser o fim dele? Não importa, não te importa com ele. Faz a tua parte você. Faz a tua parte você, faz você. A recompensa, quem tem contigo não é pastor, não é obreiro, não é líder, não é bispo. A tua recompensa, quem tem é Cristo. Você pode ter certeza que se você faz por onde você obter uma recompensa, Ele é fiel. Faz a tua parte. Aquela inquietação, preciso fazer alguma coisa, eu preciso amar a tua mãe, que é a igreja.
responsabilidade tua. Sabe aquele cuidado que você tinha, aquele compromisso que você tinha de vir, de participar da limpeza e todas essas coisas? Pois é, Jesus está falando contigo. Está falando contigo. E aí, ele diz assim, lembra depois de onde caíste. Se você for lembrar, existem várias razões, vários motivos. Às vezes o comodismo, às vezes o cansaço, a lida, a luta, os problemas, as adversidades. Eu considero que um perigo muito grande é exatamente o cansaço depois de uma vitória. Já falei isso várias vezes aqui. O cansaço depois de uma vitória, você luta, você olha, você dobra o joelho, você chora, você está sofrendo, você está angustiada. Mas depois que aquilo dali passa, que você está bem, aí você entra no estado de descanso, que é um perigo. É um perigo. E o perigo é para contra-ataque do diabo. Pior do que um contra-ataque do diabo é você perder o amor gigantesco que você estava vivendo. É pior. Então, o que aconteceu? Entrou no estado de comodismo, foi as tribulações, foi a dificuldade. Não, foi porque eu lembro, foi porque eu me decepcionei com fulano, foi porque eu me decepcionei com a igreja. Não, deixa eu lembrar aqui. Foi porque eu passei por uma luta muito grande, me causou muita tristeza. Lutei depois que eu venci. Lembra de onde foi que você caiu? E aí, a ameaça é tirar o castiçal. Pastor, o que é isso? A luz de Deus. A luz de Deus. Eu estou já há 1h30 aqui. Deixa eu fechar contigo em Tiago capítulo 4. Eu narrei isso aqui, esse versículo, mas eu vou ler com você. Eu ficaria nessa mensagem do capítulo 2 ainda há muito tempo, hein? Ficaria, mas a gente tem horário para cumprir. E aí, eu estou vendo algumas pessoas aqui bocejando, e eu já estou 1h30 aqui. E se eu demorar mais, é arriscado até alguém dormir. Capítulo 4. Já pensou dormir, cair da cadeira, que nem eu tive? Levanta a mão quem lembra do meu Chico. Levanta a mão quem lembra do meu Chico. Isso, irmãos, pelo amor de Deus, levanta a mão quem lembra do meu Chico. Nossa, o rapaz que caiu da janela, terceiro andar, quando Paulo pregava, se demorava na pregação. Aí, tem o nome de rapaz, o jovem, mas estudiosos acreditam que se estava falando de um menino. E aí, ele estava errado, irmãos, o importante é que ele estava lá, Tem muita gente que às vezes está cansado, trabalhou o dia todo, aí vem para a igreja, é difícil lidar com o cansaço e com o sono, mas está ali. Não vou falar mal de Chico, não. Ele estava lá. Capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Só uma pausa aqui. Pecadores. Então ele não está falando com a gente. Não, ele está falando com a gente. O pior pecado é a perda do amor gigantesco. Esse é o pior pecado. Não adianta ficar olhando para o pecado de outras pessoas, não. Hoje, o que Jesus está falando com a gente é sobre a falta de amor. A falta de amor. Pessoa que perdeu esse amor gigantesco. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor.
fazer? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. E vamos fazer exatamente o que o Espírito Santo nos pede nessa noite. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos.